que as pessoas seguem os idiotas. É notória em nosso mundo moderno a quantidade de imbecis que tomam para si a atribuição de formadores de opinião. Isso em si não é novidade. Em toda a história tivemos a constante do bobo que expressava suas opiniões aos quatro ventos. O que é particularmente peculiar de nosso tempo é a multidão de seguidores aglomerada em torno daquele que profere asneiras. Como ratos seguindo o flantista de Amelie, milhões aglomeram-se em torno de certas figuras abjetas que absolutamente nada dominam daquilo que vem a opinar. Mas por que isso acontece? E qual a particularidade de nosso tempo que torna este fenômeno exponencial? Será necessário para estudarmos tal fato a compreensão da heurística cognitiva. Heurísticas são processos cognitivos empregados em decisões não racionais, sendo definidas como estratégias que ignoram parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e rápida. Basicamente são atalhos mentais que nosso cérebro utiliza para agilizar a tomada de decisão no dia a dia. As heurísticas mentais não são necessariamente ruins e realmente tornam a experiência humana, em um mundo tão complexo quanto o nosso, mais palatável. Porém elas também causam erros sistemáticos conhecidos como vieses cognitivos. É justamente sobre esses elementos da psicologia social cognitiva que construiremos esta análise. É observado na psicologia social a importância do papel que a autoconfiança e convicção possuem na capacidade humana de liderar. Nossos cérebros estão inclinados para primeiramente seguir aquele que se mostra confiante, preferindo a autoconfiança do líder a outros fatores, às vezes muito mais importantes, como por exemplo, não estar falando ou propondo uma merda sem cabimento sobre determinado tema. Esse efeito da autoconfiança do líder é extremamente virulento na sua capacidade de hipnotizar as massas. Apenas alguns poucos indivíduos, geralmente os mais dispostos ao questionamento, têm a autodisciplina de questionar tais aparências e realmente avaliar o mérito do conteúdo da mensagem. Mas por que justamente os idiotas são tão confiantes? Um outro aspecto cognitivo nos ajuda a iluminar essa aparente contradição. Afinal, era de se esperar que existisse uma razão proporcional entre o domínio de alguma área do conhecimento e a confiança daquele que a utiliza. Mas infelizmente não é o que a ciência demonstra. Entra em cena o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é o fenômeno pelo qual indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto acreditam saber mais que outros mais bem preparados, fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. É a sua incompetência que os restringe da habilidade de reconhecer os próprios erros. Estas pessoas sofrem de superioridade ilusória. Segundo o próprio David Dunning, o psicólogo acadêmico que descobriu o efeito. Se você é incompetente, você não consegue saber que é incompetente. As habilidades necessárias para fornecer uma resposta correta são exatamente as habilidades que você precisa ter para ser capaz de reconhecer o que é uma resposta correta. Com isso conseguimos entender dois fatores da equação. Primeiro, o porquê de os idiotas serem tão autoconfiantes e o porquê de as pessoas tenderem a seguir tais idiotas. Mas ainda existe um novo fator, muito corroborado pelas inovações tecnológicas do nosso tempo, que torna exponencial a combinação danosa destes dois primeiros. O efeito adesão, o bandwagon effect. O efeito adesão é uma heurística caracterizada pela tendência humana de avaliar a qualidade de algo baseado no número de pessoas que endossam este algo, ou como definiu Coleman, é a difusão de um padrão de comportamento através de um grupo ou população. A probabilidade de qualquer indivíduo o adotar aumenta com a proporção de pessoas que já o adotaram. Este efeito bola de neve é hiperintensificado pela própria arquitetura das redes sociais, onde a moeda social, normalmente presente na forma de views, likes e compartilhamentos, é extremamente visível e construída de tal forma a justamente incentivar este viés. Temos assim o último componente fundamental desta tragédia anunciada da modernidade. Imbecis inspirados pela própria ignorância, que lhes garante autoconfiança, convencendo uma primeira leva de seguidores não questionadores. Tudo isso anabolizado por uma estrutura de redes sociais projetada para consolidar ainda mais o fenômeno, em um ciclo vicioso. Sabendo da existência dessa dinâmica, é interessante lembrarmos de Kierkegaard, alertando-nos que é um paralogismo que 1000 homens valham mais do que um. O ponto central sobre ser humano é que a unidade um é a mais alta, 1000 valendo por menos. É preciso lutar pela independência do pensamento individual. Não nos apaguemos da massa, cultuemos nossa unicidade preciosa e busquemos conhecimento com verdadeira convicção. Já existem idiotas com seguidores em demasia no mundo. É urgente que algo precise mudar.